O Livro Vermelho, também conhecido como Liber Novus, é uma obra notável, que revela os pensamentos e experiências mais íntimos de Carl Jung, uma das figuras mais influentes na história da psicologia como fundador da psicologia analítica. Jung desenvolveu muitas ideias inovadoras sobre a natureza da psique humana e sua exploração pessoal de sua própria mente inconsciente, conforme detalhado no Livro Vermelho, foi um fator significativo no desenvolvimento de suas teorias. Jung escreveu um livro vermelho durante um período de intensa crise pessoal, ao qual ele se referiu como seu confronto com o inconsciente. Anos antes da Primeira Guerra Mundial, ele começou a ter sonhos e visões vívidos e perturbadores, que ele sentia estarem conectados com uma realidade espiritual mais profunda. Ele começou a registrar essas experiências, em uma série de diários, que eventualmente evoluíram para o Livro Vermelho. No Livro Vermelho, Jung detalha seu encontro com várias figuras e arquétipos de seu inconsciente, incluindo um guia chamado Philemon, que se torna uma figura central em suas explorações internas. Ele também se aprofunda no conceito do inconsciente coletivo, um terceiro depósito de símbolos e arquétipos, que são comuns a todos os humanos, e a importância de integrar os elementos sutis e inconscientes do norte na consciência, a fim de alcançar a totalidade psicológica e a individuação. O Livro Vermelho é uma obra profundamente pessoal e simbólica, repleta de ilustrações marcantes, muitas das quais foram criadas pelo próprio Jung. Essas imagens são uma representação visual de sua jornada interior, e das forças arquetípicas que ele encontrou. Elas incluem imagens de animais, figuras mitológicas em paisagens simbólicas. Jung usou essas imagens, para ajudá-lo a explorar e entender as camadas mais profundas de sua própria psique, bem como a se conectar com os símbolos e arquétipos universais, que ele acreditava serem parte do inconsciente coletivo. A exploração de seu próprio inconsciente por meio da imaginação ativa, sonhos e visões foi um componente crucial de seu desenvolvimento pessoal e profissional. Ele acreditava que a mente inconsciente continha percepções e informações importantes, que não poderiam ser acessadas apenas por meio do pensamento consciente ou da análise racional. Por meio da imaginação ativa, Jung foi capaz de entrar em um diálogo com o conteúdo de sua mente inconsciente, envolvendo-se com uma imagem simbólica em figuras arquetípicas que surgiram em seus sonhos e visões. Esse processo permitiu que ele obtivesse uma compreensão mais profunda de sua própria psique, bem como o coletivo e o consciente que ele acreditava estarem por trás de toda a experiência humana. Jung também reconheceu o poder transformador dos sonhos e seu potencial para revelar as profundezas ocultas da psique, então os sonhos como uma expressão natural do inconsciente, e acreditava que eles ofereciam vento fazendo aos pensamentos mais íntimos do indivíduo, sentimentos e desejos. No Livro Vermelho, Jung documenta seus próprios sonhos e visões em detalhes vívidos, explorando o simbolismo e o significado por trás de sua imagem e experiência. Ele também se envolve em um processo de imaginação ativa, no qual ele interage conscientemente com as figuras e símbolos que emergem de seu inconsciente, buscando integrá-los em sua psique consciente. Na época em que Carl Jung solicitou a ajuda de Freud para interpretar seus sonhos, este é um exemplo de seus sonhos, e eu cito: "Eu sonhei naquela época. Foi certamente depois do Natal de 1912, que eu estava sentado com Matilde em um maravilhoso e ricamente feminista apartamento, do Castelo 1. Salão aberto com colunas, estávamos sentados em uma mesa redonda, cujo tampo era uma maravilhosa pedra verde escura. De repente, uma pomba voou, saltou levemente sobre a mesa. Eu tinha monitorado as crianças para ficarem quietas, para que eles não assustassem o lindo pássaro branco. De repente esse pássaro se transformou em uma criança de 8 anos, uma pequena menina loira, e correu por aí brincando com meus filhos. Na coluna demarvelou os colunatas, então a criança de repente se transformou em uma pomba novamente. Ela disse o seguinte para mim: somente na primeira hora da noite eu posso me tornar humano. Bem, a pomba macho está ocupada com os 12 mortos." Com essas palavras o pássaro voou para longe, e eu andei. Freud foi incapaz de interpretá-lo. A abordagem de Jung ao inconsciente, através da imaginação ativa, sonhos e visões, teve um impacto profundo no campo da psicologia, particularmente nas áreas de psicologia profunda e psicologia transpessoal. Suas ideias sobre a importância de se envolver com o inconsciente e integrar seus conteúdos à consciência consciente continuam a informar a prática terapêutica e o crescimento pessoal hoje.
Jung acreditava que a psique humana era composta de pessoal e consciente, que contém memórias reprimidas, experiências individuais e um inconsciente coletivo, que continha padrões universais, herdados de pensamento e comportamento que são controlados pelos humanos. De acordo com Jung, o inconsciente coletivo é composto de arquétipos que são símbolos universais, e padrões de comportamento que são encontrados em todas as culturas. Ao longo da história humana, esses arquétipos são estruturas inatas pré-existentes na psique, que são herdadas de nossos ancestrais, são servidas por todos os humanos. Jung acredita que um inconsciente coletivo foi a fonte de muitos dos mitos, lendas e símbolos, que aparecem em culturas ao redor do mundo, e que esses símbolos de busca e arquétipos têm um impacto profundo no comportamento humano. Na experiência, o surgimento das ideias de Jung sobre o inconsciente coletivo estava enraizado em suas próprias experiências e observações. Como psicólogo, praticante, ele percebeu que muitas de suas paixões exibiam padrões semelhantes de comportamento e pensamento, mesmo quando vinham de origens culturais muito diferentes. Ele também viu paralelos entre os símbolos e mitos de diferentes culturas, reconheceu que esses terceiros padrões não poderiam ser explicados apenas pela experiência pessoal, mas o próprio fato de que esses processos são inconscientes, nos dá a razão pela qual o homem pensou em tudo, exceto na psique. Suas tentativas de explicar mitos, ele simplesmente não sabia que a psique contém todas as imagens, que já deram origem aos mitos que nosso inconsciente está promulgando e sofrendo, sujeito com o drama interno, com o homem primitivo redescobre por meio de analogia, nos processos da natureza, tanto grandes quanto pequenos. A teoria do inconsciente coletivo de Jung teve um impacto significativo no campo da psicologia, e continua a ser um tópico de discussão e debate. Influenciou muitas áreas da psicologia, incluindo psicoterapia. A teoria da personalidade e os estudos culturais contribuíram para uma compreensão mais profunda dos aspectos universais da experiência humana. A música estrangeira representa aspectos obscuros e frequentemente reprimidos da psique, que estão ocultos da consciência. Esses aspectos podem incluir traços negativos, impulsos e emoções, que podemos achar inaceitável ou desconfortável, para nosso conhecimento em nós mesmos. Jung acreditava que a tristeza era uma parte essencial da psique, e que ignorá-la ou suprimi-la poderia levar a problemas e dificuldades psicológicas. Ele acreditava que o azado poderia surgir em sonhos e outros materiais inconscientes, e que explorá-lo e integrá-lo era uma parte importante do processo de individuação ou de se tornar o verdadeiro eu. Como as plantas, os homens também crescem, alguns na luz, outros nas sombras. Há muitos que precisam das sombras e não da luz. Jung então, Sara era um complexo e aspecto multifacetado da psique, pode conter aspectos positivos e negativos, como talentos ocultos, pontos fortes e criatividade, bem como fome reprimida, ciúme e outras emoções negativas. O azado também pode ser salvo, por normas culturais e sociais, que podem influenciar quais aspectos do eu são considerados aceitáveis ou inaceitáveis. Explorar a sombra pode ser um processo desafiador, pois requer reconhecer e enfrentar aspectos do eu, que podem ser desconfortáveis ou mesmo assustadores. No entanto, Jung acreditava que integrar o sutil era necessário para a saúde psicológica e o crescimento pessoal, trazendo a cela para a consciência. Reconhecendo sua influência em nossos pensamentos e comportamento, podemos começar a desenvolver e completar um senso autêntico de si mesmo. O conceito de tristeza continua sendo um aspecto importante da prática terapêutica hoje. As ideias de Jung sobre a sombra influenciaram muitas abordagens terapêuticas, incluindo terapia psicanalítica, terapia cognitivo-comportamental e terapeutas baseados em atenção plena, e contribuíram para uma compreensão mais profunda da natureza complexa e multifacetada da psique humana. O processo de integração dos elementos sutis e outros elementos inconscientes na consciência é um componente-chave da teoria de individuação de Carl Jung, que é o processo de se tornar o verdadeiro eu. De acordo com Jung, o objetivo da individuação é alcançar a totalidade psicológica, integrando todos os aspectos da psique, incluindo o consciente e o inconsciente. Jung acreditava que essa psique é composta de um aspecto consciente e um inconsciente, e que o inconsciente contém informações e percepções importantes, que são essenciais para alcançar a totalidade psicológica. A sombra, bem como outros elementos inconscientes, podem conter informações importantes sobre nossas emoções reprimidas, desejos e talentos. Integrando esses elementos na consciência,
podemos obter uma compreensão mais completa de nós mesmos, e evoluir ao nosso redor. No entanto, integrando a sombra pode ser um processo de talento, pois exige que enfrentemos aspectos de nós mesmos, que podemos ter reprimido ou negado. O processo pode envolver a exploração de material inconsciente, por meio de técnicas como análise de sonhos, imaginação ativa e outras formas de psicoterapia, trazendo esse material à consciência, e explorando-o com curiosidade e compaixão, podemos começar a integrá-lo, em nosso senso consciente de identidade. Fique em silêncio e ouça você, reconheça a sua loucura, e você percebeu que todas as suas fundações estão completamente atoladas na loucura. Você não quer reconhecer sua loucura, e a acolha de uma maneira amigável. Você queria aceitar tudo, então aceite a loucura também, deixe a luz da sua loucura acenar, e ela de repente, amanhecerá em você. A loucura não deve ser desprezada e não deve ser temida, mas ao invés disso, você deve dar vida a ela. Se você quer encontrar caminhos, você também não deve rejeitar a loucura, já que ela faz uma parte tão grande da sua natureza. Fique feliz que você pode reconhecê-la, pois você assim evitará se tornar sua vítima. A loucura é uma forma especial do espírito e se apega a tudo, mas ainda mais para a vida cotidiana, uma vez que a vida em si é cheia de loucura e, no fundo, o homem totalmente ilógico, se esforça para chegar à razão, apenas para poder fazer regras para si mesmo. A vida em si não tem regras, esse é o seu mistério em sua lei desconhecida. O que você chama de conhecimento é uma tentativa de impor algo compreensível na vida. Jung acredita que integrar a sombra e outros elementos inconscientes era essencial para alcançar a totalidade psicológica e a individuação. Ao reconhecer e integrar todos os aspectos do eu, podemos desenvolver um senso de identidade mais autêntico e completo, e podemos viver mais plena e autenticamente no mundo. A figura de Philemon foi uma parte fundamental da exploração interior de Carl Jung. Philemon era uma figura arquetípica, que aparecia a Jung em seus sonhos e imaginação ativa, e que serviu como guia e professor, durante suas explorações do inconsciente. Philemon era uma figura sábia e idosa, que representava a sabedoria coletiva da psique humana, de acordo com Jung. Philemon teve um impacto profundo em sua compreensão da psique e do processo de individuação. Philemon ensinou aos jovens sobre a importância de integrar a cela e outros elementos inconscientes. Em A Consciência, o ajudou a entender a natureza arquetípica da psique humana. O encontro de Jung com Philemon foi um ponto de virada significativo em sua vida e trabalho. Philemon representava uma força, que não era eu, em minhas fantasias. Eu conversei com ele, e ele disse coisas, que diria que não tinha pensado conscientemente, pois observei claramente que era ele quem falava, não eu. Ele disse que eu tratava os pensamentos como se eu mesmo os tivesse gerado, mas na visão dele, os pensamentos eram como animais na floresta ou pessoas na sala ou pássaros no ar, e acrescentou que se você visse pessoas em uma sala, não pensaria que as havia criado ou que era responsável por elas. Era ele que me ensinou a objetividade psíquica, uma realidade da psique. Através dele a distinção foi esclarecida entre mim e o objeto do meu pensamento. Ele me confrontou de uma maneira objetiva, e eu entendi que há algo em mim que pode dizer coisas que eles não sabem e não pretendem, coisas que podem até ser direcionadas contra mim. A figura de Philemon continua a ser uma parte importante da teoria e prática de Jungian. Philemon representa a sabedoria coletiva da psique humana, e seus ensinamentos oferecem percepção e orientação para aqueles que buscam explorar as profundezas do inconsciente, e não salvar a totalidade psicológica. O encontro de Jung com a figura de Philemon destaca a importância de se envolver na exploração interior e reconhecer a natureza arquetípica da psique humana. As imagens simbólicas são um aspecto essencial do processo de transformação psicológica, pois fornecem uma ferramenta poderosa para explorar o inconsciente e integrar seu conteúdo à consciência. As imagens simbólicas podem assumir muitas formas, incluindo sonhos, mitos, arquétipos e outras formas de expressão simbólica. De acordo com Carl Jung, as imagens simbólicas são a linguagem do inconsciente. É uma maneira da psique comunicar informações e percepções importantes sobre nosso mundo interior. É uma maneira da psique comunicar informações e percepções importantes sobre nosso mundo interior, incluindo nossos desejos, medos e aspirações.
As imagens simbólicas são frequentemente altamente pessoais e únicas para o indivíduo, refletindo suas experiências únicas, história e personalidade. As imagens simbólicas podem ser uma ferramenta poderosa para a transformação psicológica, pois fornecem uma maneira de explorar o inconsciente e integrar seu conteúdo à consciência, explorando o simbolismo nos sonhos, mitos e outras formas de expressão simbólica. Os indivíduos podem obter insights sobre suas motivações inconscientes, desejos e medos. Isso pode ajudá-los a reconhecer e integrar os elementos sutis e outros elementos inconscientes na consciência. As imagens simbólicas também podem fornecer um meio poderoso de transformação e crescimento. Ao trabalhar com imagens simbólicas na terapia ou outras formas de exploração pessoal, os indivíduos podem obter uma maior compreensão de seu mundo interior e desenvolver novos insights e perspectivas. Isso pode ajudá-los a superar desafios psicológicos, desenvolver novos pontos fortes e talentos, e alcançar um maior senso de propósito e realização. A visão de Carl Jung sobre a natureza, religião, espiritualidade e mito foram centrais para as histerias da psicologia. Jung argumentou que religião e espiritualidade estão enraizadas na inconsciente coletivo. Esses símbolos e arquétipos são expressos por meio de crenças religiosas e espirituais. Práticas e experiências fornecem os meios para que os indivíduos se conectem com algo maior do que eles mesmos. Jung também acreditava que o mito desempenha um papel importante em nosso desenvolvimento psicológico e que os mitos refletem temas e motivos psicológicos universais. Os mitos fornecem uma maneira de nos conectarmos com nosso mundo interior e o inconsciente coletivo, explorar os aspectos mais profundos de nossa psique. Os insights de Jung sobre religião, espiritualidade e mito têm implicações importantes para nossa compreensão da natureza humana e da experiência humana. Eles sugerem que as tendências psicológicas em relação à religião, espiritualidade e mito são naturais e universais e podem fornecer fontes importantes de significado, propósito e conexão em nossas vidas. O trabalho de Jung ajudou a aprofundar nossa compreensão da relação entre a psique e o mundo mais amplo, e forneceu uma estrutura para explorar os aspectos mais profundos da experiência humana. Seus insights sobre a natureza da religião, espiritualidade e mito continuaram a ser influentes nos campos da psicologia, filosofia e espiritualidade e ajudaram a salvar nossa compreensão da condição humana. De acordo com Jung, a função transcendente envolve um processo dinâmico em que elementos conscientes e inconscientes são reunidos e transformados. Esse processo é frequentemente iniciado por crise ou conflito que faz com que o consciente e o inconsciente entrem em oposição um ao outro. A função transcendente atua como um mediador entre essas forças opostas, ajudando a uni-las e criando uma nova síntese. Jung descreveu a função transcendente como um processo criativo e transformador, que envolve a ativação de material inconsciente e o surgimento de novas imagens e ideias simbólicas. Esse processo requer a participação ativa do indivíduo, que deve estar disposto a se envolver e explorar seu interior mundo para alcançar maior autoconsciência e totalidade psicológica. A função transcendente é frequentemente descrita como um processo circular ou espiral, no qual o indivíduo se move para frente e para trás entre elementos opostos da psique, para alcançar maior integração e totalidade. Este processo envolve o aprofundamento da consciência. À medida que o indivíduo se torna mais consciente de seu mundo interior e das forças inconscientes, que salvam seus pensamentos, sentimentos e comportamento. Em geral, o conceito da função transcendente destaca a importância de integrar aspectos conscientes e inconscientes da psique, para alcançar maior totalidade psicológica e individuação. Enfatiza a natureza dinâmica e criativa da psique, e sugere que o processo de transformação psicológica requer um envolvimento contínuo. Uma vez em um mundo e a vontade de explorar, se integrar, todos os aspectos do eu na psicologia junguiana, o eu é entendido como o princípio organizador central da psique, representando a totalidade dos aspectos conscientes e inconscientes do indivíduo. O eu é uma entidade complexa e dinâmica, que evoluía ao longo do tempo, influenciada por experiências individuais e pelo inconsciente coletivo.
Jung acreditava que o eu é caracterizado por uma série de qualidades-chave, incluindo totalidade, unidade e um senso de significado e propósito. O self também está associado a uma série de imagens e símbolos arquetípicos, incluindo a mandala, que representa a integração e harmonização de forças opostas dentro da psique. As pessoas farão qualquer coisa, não importa o quão absurdo seja, para evitar enfrentar suas próprias almas. Ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. A exploração de Jung do conceito do self teve um impacto significativo na psicologia e na psicoterapia, influenciando o desenvolvimento de abordagens humanísticas e transpessoais. Para a terapia, também influenciou campos como literatura artística e espiritualidade em geral. A exploração de Jung do conceito de self destaca a importância da autorreflexão, do crescimento pessoal e da integração do material inconsciente no processo de se tornar o verdadeiro self. Assumir muitas formas, incluindo arte, música, dança, escrita e outras formas de autoexpressão. Esses atos criativos fornecem um meio de externalizar e explorar o mundo interior da psique e podem ajudar a trazer material inconsciente à superfície para consideração e integração conscientes. Jung também acreditava que a imaginação desempenhava um papel fundamental na transformação psicológica, pois permite que os indivíduos explorem novas possibilidades e perspectivas e visualizem um futuro que não seja limitado por experiências passadas ou condicionamentos. A imaginação permite que os indivíduos se libertem de padrões habituais de pensamento e comportamento e acessem novos níveis de criatividade e percepção. Sem essa brincadeira com a fantasia, nenhuma obra criativa jamais nasceu. A profundidade que devemos ao jogo da imaginação é incalculável. Ao explorar as dimensões criativas e imaginativas da psique, os indivíduos podem se envolver em um processo de autodescoberta e transformação pessoal. Os pensamentos de Jung sobre a natureza do mal e o lado sombrio da natureza humana foram salvos por sua compreensão do inconsciente, o inconsciente coletivo e os arquétipos. Jung acreditava que os seres humanos possuem aspectos claros e escuros da psique e que isso é essencial para um conhecimento. Um lado do servidor integrado para atingir a totalidade psicológica. De acordo com Jung, o sadhu representa os aspectos reprimidos ou ocultos da psique, incluindo impulsos primitivos e instintivos, bem como qualidades que são consideradas socialmente inaceitáveis. Esses aspectos sutis podem ser vistos como malignos ou destrutivos, mas Jung não os via como inerentemente negativos ou imorais. Em vez disso, ele acreditava que a sombra representa um aspecto natural e necessário da psique humana e que é essencial integrar um sutil na consciência para atingir o equilíbrio psicológico e a totalidade. Jung reconheceu que o coletivo, o inconsciente, contém arquétipos ou padrões e motivos simbólicos universais que estão presentes em todas as culturas e indivíduos humanos. Alguns desses arquétipos, como o diabo ou o trapaceiro, podem estar associados a aspectos mais sombrios da natureza humana. No entanto, Jung não via esses arquétipos como inerentemente malignos, mas sim como expressões simbólicas do inconsciente que servem como propósito psicológico. Os arquétipos são padrões inatos de pensamento e comportamento que buscam a realização dentro do ambiente de um indivíduo. Esse processo de atualização influencia o grau de individuação ou o desenvolvimento da identidade única do indivíduo. No geral, os pensamentos de Jung sobre a natureza de o mal e o lado sutil da natureza humana enfatizam a importância de conhecer e integrar todos os aspectos da psique para alcançar a totalidade e o equilíbrio psicológico, em vez de ver a sombra como inerentemente negativa ou maligna. Jung a via como um aspecto natural e necessário da psique humana que poderia ser aproveitado e integrado para o crescimento e transformação pessoal. Jung acreditava que existe uma relação intrínseca entre o indivíduo e a sociedade e que o bem-estar psicológico do indivíduo depende de encontrar o equilíbrio entre os valores pessoais e coletivos. Por um lado, o indivíduo tem um conjunto único de necessidades e aspirações psicológicas que devem ser reconhecidas e perseguidas. Por outro lado, a sociedade impõe certas normas, valores e expectativas ao indivíduo que ajudam a regular o comportamento e manter a ordem social. De acordo com Jung, um indivíduo saudável é aquele que é capaz de navegar nessa tensão entre valores pessoais e coletivos e que é capaz de encontrar uma maneira de contribuir significativamente para a sociedade enquanto ainda persegue seus próprios objetivos e aspirações. Isso envolve reconhecer a importância da identidade individual e coletiva e entender que ambas são necessárias para uma sociedade que funcione bem. Jung
Acreditava-se que quando os indivíduos são incapazes de encontrar esse equilíbrio, eles podem experimentar sofrimento psicológico e uma sensação de alienação da sociedade, o que pode se manifestar de várias maneiras, como ansiedade social, depressão ou uma sensação de falta de sentido, ao mesmo tempo em que a sociedade impõe muita conformidade ou sufoca a expressão individual, pode levar a uma sensação de repressão ou estagnação na psique coletiva para encontrar o equilíbrio entre os valores pessoais e coletivos. Jung enfatizou a importância da autoconsciência e da reflexão. Ele acreditava que os indivíduos devem desenvolver uma compreensão profunda de seus próprios valores e aspirações. E precisa e também deve ser capaz de reconhecer e navegar pelas influências culturais e sociais que salvam sua identidade. Isso envolve se envolver em um processo de autodescoberta e introspecção, bem como a disposição de se envolver e aprender com os outros. As reflexões de Jung sobre sua própria vida e carreira são evidentes em seus escritos e correspondências pessoais, bem como em suas interações com paixões e colegas ao longo de sua vida. Jung estava profundamente interessado em explorar os mistérios da psique humana e essa curiosidade o levou a desenvolver muitas das principais ideias que agora estão associadas à psicologia analítica. Ao longo de sua vida, Jung passou por muitas crises e lutas pessoais e muitas vezes foi forçado a confrontar sua própria sombra e outros elementos inconscientes. No entanto, ele acreditava que essas lutas eram, em última análise, valiosas e que ajudaram a salvá-lo no terapeuta pessoal que ele se tornou. Jung estava profundamente comprometido em compreender e ajudar suas paixões e acreditava que o relacionamento terapêutico era essencial para promover o crescimento psicológico e a cura. Ele era conhecido por sua abordagem compassiva e empática à terapia e por sua disposição em trabalhar com paixões de uma ampla gama de origens e com uma ampla gama de problemas. Além de seu trabalho com paixões, Jung também teve muitos insights sobre a natureza dos relacionamentos humanos e a dinâmica de grupos e organizações. Ele acreditava que muitos dos conflitos e tensões que surgem nesses contextos podem ser rastreados até os processos psicológicos inconscientes e que entender e trabalhar com seus processos é essencial para criar ambientes sociais mais harmoniosos e produtivos. No geral, os insights de Jung sobre a natureza dos relacionamentos e do crescimento da psicologia humana continuam a inspirar e a dar talento a acadêmicos e profissionais em uma ampla gama de campos hoje. O estudo da psicologia humana passou por tremenda transformação e desenvolvimento ao longo dos séculos, desde as primeiras investigações filosóficas dos gregos e dos pensadores do Iluminismo até o surgimento da psicologia moderna como uma disciplina científica distinta por meio da exploração de Jung dos mitos dos sonhos e outras formas de imagens simbólicas. Ele reconheceu a profunda interconexão entre a psique individual e o inconsciente coletivo e enfatizou a importância de reconhecer e integrar o conjunto de lados da natureza humana para alcançar a totalidade psicológica. Os insights de Hume sobre a natureza da psique e o processo de individuação tiveram um impacto profundo no campo da psicologia, bem como em outras disciplinas, como literatura, arte e espiritualidade. Eles tiveram que expandir nossa compreensão do que significa ser humano e reconhecer as maneiras pelas quais nosso crescimento e transformação pessoal estão intimamente conectados com as forças maiores do mundo natural e da cultura humana. Obrigado por assistir e se você gostou deste vídeo, clique no botão inscrever-se e ative as notificações para se manter atualizado com seu conteúdo mais recente. Junte-se a nós e nunca perca novos vídeos.